Antônio Carlos Castanheira. Presidente, bem-vindo. Prazer estar aqui contigo. Queria que você se apresentasse primeiro para o grande público. Como é que você virou presidente da Portuguesa? Qual que é a sua história dentro do clube? Boa noite, obrigado pela atenção. Boa noite, Nicola. É um prazer estar participando da sua live no canal do Nicola. Boa noite a todos os participantes. Bom, eu tenho a minha história profissional dentro de um ambiente financeiro. Eu nasci e cresci em banco. Vocês são jovens, mas não sei se vocês lembram do Bamerindos. Sim. Eu cheguei a ser exectivo do banco e da seguradora e construí minha carreira profissional em cima do mercado financeiro. É óbvio que a gente sempre tem aí o futebol na veia e não foi diferente. Eu nasci na Portuguesa, sou sócio desde 71, meu pai já me colocou a camisa da Portuguesa assim que eu nasci. Aprendi a viver no clube, a amar esse clube. Foram praticamente 12 anos seguidos participando de todas as festas sociais e me envolvendo, criando amizades em cima da época de um social muito forte. A Portuguesa tinha esse social muito forte. E quando a gente foi criando um pouquinho mais de corpo, né? E eu fui galgando novos degraus na minha carreira profissional, eu comecei a participar da diretoria da Portuguesa no marketing. Foi em 98, sempre como diretor de marketing, culminou com o trabalho de 2015, que foi o trabalho das padarias, que a gente fez um belo trabalho, quase que a gente conseguiu subir com a Portuguesa na Série C para a Série B. Esse eu acho que foi o principal destaque do trabalho que eu fiz, e aí a gente vai crescendo dentro do clube, vai pegando corpo, e nos últimos anos o meu nome sempre foi vinculado para assumir a presidência da Portuguesa. Eu não tinha condição estatutária, a minha condição estatutária coincidentemente saiu agora na minha gestão, coincidentemente no centenário da Portuguesa. Eu me preparei para isso nesses últimos 3, 4 anos, na minha vida profissional, na minha vida pessoal, e estou aqui hoje encarando o desafio de tentar trazer a Portuguesa de volta para o lugar que ela merece, o lugar que todos sonham que ela volte, e se Deus quiser, tudo vai acontecer. Então, presidente, queria saber... da história. Desculpa. Queria saber de você, inclusive várias pessoas na live já estão perguntando, é uma pergunta que ela parece ofensiva, mas tenho certeza que o senhor vai me entender. Portuguesa corre o risco de fechar? A Portuguesa com mais de 300 milhões de reais de dívida. Ainda tem solução? Quais são os caminhos que a Portuguesa tem para poder mudar o rumo da história, porque os últimos acontecimentos não foram nada positivos? Não, olha, Nicola, ouvintes, isso nunca vai acontecer. A Portuguesa nunca vai fechar, a Portuguesa nunca vai acabar. A Portuguesa tem tradição, a Portuguesa tem história, a Portuguesa tem torcida. Eu estou aqui porque eu tenho a convicção de que dá para trazer a Portuguesa de volta. É difícil, não é fácil, é um passivo grande, mas isso daí nunca vai acontecer. Eu tenho uma particularidade minha nos trabalhos que eu faço dentro da Portuguesa, que é a captação de recursos, né, de patrocínio, que foi a origem minha do marketing. E aliado a uma estratégia de você desenvolver a parte imobiliária dentro do clube, você desenvolver um futebol mais profissional, você fazer um realinhamento de fluxo de caixa, você criar a organização dos departamentos, a Portuguesa vai voltar forte. Nós estamos trabalhando aí há 3 meses e eu já senti que isso daí é muito viável, é muito possível. E eu tenho convicção total que a Portuguesa vai voltar a ser grande. E a gente tem que abraçar a Portuguesa. Outra coisa, presidente, importante. Nos últimos dias circulou a notícia de que a Portuguesa e outros clubes da Série A2 lideram o movimento para que a Série A2 não tenha continuidade e que dessa maneira a Portuguesa e todos os outros 7 primeiros colocados automaticamente sejam promovidos à primeira divisão. Para quem não sabe, hoje a Portuguesa está na Série A2 do Campeonato Paulista,
e seria a 8ª colocada se a competição não fosse retomada. Que história é essa? A Portuguesa lidera de fato esse movimento? Conta direitinho essa história pra gente, por favor. Sim, a gente teve uma participação na última reunião na Federação Paulista, onde a gente deu algumas sugestões e foram aceitas lá para criar a comissão, mas distorceram já os fatos, né? Já distorceram os fatos. Aqui ninguém está querendo virar tapetão, ninguém está querendo fazer a coisa no jurídico. A gente quer, a minha intenção é que o campeonato continue, a minha vontade é que o campeonato continue. Se teve um time prejudicado aí, foi a Portuguesa. A Portuguesa estava em franca ascensão, né? Eu tenho certeza, né, que após as mudanças no jogo contra a Portuguesa Santista que nós fizemos, o time embalou, ia dar sequência e ia subir. Eu estou convicto que a gente ia subir no campo. Porém, aconteceu um fato de força maior, uma coisa mundial, né, que é esse vírus, que todo mundo aí já está cansado de escutar a história, e isso culminou com a paralisação do campeonato e a possibilidade do campeonato nem seguir. Então, vamos lá. Primeiro, a ideia que eu passei era para, numa situação do campeonato não terminar. Se tiver a mínima possibilidade do campeonato continuar, é isso, como presidente da Portuguesa, que eu desejo, né? Porém, a gente também não pode ficar deitado em berço esplêndido, esperar situações que depois possam vir contra a Portuguesa e a gente deixar outras ideias de outras situações acontecer e a gente ficar alijado. Eu vou lutar dentro de campo e fora de campo se for necessário, para que a Portuguesa volte, né? A gente quer o campo, a gente quer o campeonato continuando, mas se o campeonato não continuar, nós vamos ter que achar alguma solução. E através dessa minha ideia, é uma solução que contempla a grande maioria dos clubes, né? Onde você tem que olhar pelo lado humano da situação, onde todos os clubes que entraram na A3, na A2 e na A1 tinham como objetivo ser campeão e com a sequência do campeonato até lutar para não cair, e de repente você vê o interrompimento desta forma drástica. Então, eu acho que a gente não pode desprezar a luta que todos os clubes estavam fazendo para disputar as séries A3, A2 e a própria A1. Então, você não pode simplesmente encerrar o campeonato caso ele não venha a dar sequência e ficar por isso mesmo, ou fazer um outro campeonato ano que vem, ou então sobe 2 e cai 2, e todo o trabalho e toda a dedicação que nós, na Portuguesa, fizemos, e grande parte dos times também, a grande maioria fez. Então, a ideia que eu dei, ela contempla uma situação mais humanizada para que não se penalize o trabalho feito pela Portuguesa e por todos os times que estavam disputando as séries. Então, a ideia foi essa, não tem tapetão, não tem jurídico, é campo. Se o campo não vir, eu também não vou ficar deitado em berço esplêndido, eu vou lutar pela Portuguesa em várias situações, antes que alguém venha com alguma fórmula mágica. E essa fórmula mágica deixa a Portuguesa fora de disputa. Foi isso, a ideia foi essa. Só para entender então, presidente, queria que o senhor contasse a situação da Portuguesa hoje, porque depois de muitos e muitos anos atrasando salários, teve presidente que falou para mim, se o jogador quiser, ele que vai procurar os direitos dele na justiça. Ao que consta, hoje a Portuguesa paga salários em dia. Mas, além disso, eu queria que o senhor contasse quantos jogadores têm contrato se encerrando nos próximos dias, como é que o senhor pode resolver essa solução se o campeonato demorar 2 meses para voltar? Conta um pouco mais sobre isso, por favor. Então, vamos lá. Bom, primeiro que na nossa gestão isso não vai acontecer, porque eu vou priorizar e honrar com os salários não só dos jogadores, como dos funcionários do clube. Essa é a premissa da nossa gestão. Isso é prioridade. Então, vamos lá. Depois da reorganização de todos os departamentos, quando nós chegamos, logo em seguida eu fiz uma estratégia de gestão de caixa, onde a gente buscou receita de patrocínio. De novo, esse é o ponto forte da nossa diretoria, porque a origem minha é do departamento de marketing, foi o meu aprendizado dentro da Portuguesa. O departamento de marketing hoje também andando a todo vapor, junto com o departamento de comércio, eventos e shows, enfim, criamos os departamentos de negócios, que lá tem que ter receita para cumprir com as despesas. Ponto. E isso está acontecendo. Então, o que a gente está
priorizando agora. Nessa crise que assolou o mundo, eu tenho que seguir as medidas provisórias e as orientações, tanto da federação quanto do governo federal. Tivemos, sim, um baque, perdemos festas e eventos, a gente acabou de perder a festa junina, né? Mas a gente não pode esmorecer, a gente tem que tentar continuar achando alternativas para que a gente possa sair dessa crise. E aí tem duas situações. A primeira, ela é imediata, caso o assunto se desdobre, caso esse assunto a gente perceba que vai permanecer por 120 dias, 90 dias, enfim. E aí não tem muito o que fazer, porque a Portuguesa, como a maioria dos clubes, vive de patrocínio, cotas, eventos e shows. A grande maioria dos clubes vivem disso. Então, como qualquer empresa que para a sua atividade econômica, você tem que tomar alguma atitude. Nós estamos ainda analisando que atitude tomar face se o isolamento social for vertical e a gente tiver a ideia de que alguma coisa aconteça no curto prazo, nesses 30 dias próximos que vão chegar, tanto no âmbito da saúde, caso realmente o pico da curva vai explodir, ou então a gente consegue segurar esse pico, e aí a alternativa passa a ser que o grupo de risco fique em casa e o grupo que não é de risco vá trabalhar e gradativamente as atividades voltam ao normal, como seria a possibilidade do Campeonato Paulista voltar ao normal, que é o nosso caso. Então a gente está com o plano A e o plano B para colocar em prática. Eu estou sentando todos os dias com o meu treinador, com o Fernando, com o Flávio, na parte de futebol. Estou fazendo conferência, né, todos os dias, com os meus diretores também. Nós temos o nosso grupo de WhatsApp e a gente está preparado para o plano A ou para o plano B. E a gente vai colocar em prática. Bom, presidente, bastante gente na live. Só para dar moral para todo mundo: Bruno Soares, René Cesário, Marcos Oliveira, Jonatas Baldassi, Jordan Oliveira, Carmo Ferreira. O Gustavo Hazard tem uma pergunta boa. Ele quer saber se o senhor está procurando investidores para a Portuguesa, se tem alguma coisa nesse sentido. Como é que anda essa história? Cláudio, né? Gustavo Hazard. Gustavo. Bom, vamos lá, Gustavo. Na verdade, o investidor, a gente já está trabalhando, que é o projeto da Arena, que eu estou encabeçando já tem mais de 3 anos, né? Que foi o norte da minha campanha para poder, inclusive, acertar a vida financeira e fiscal da Portuguesa, porque um passivo grande desse tipo, você só paga com receita grande, né? Esses investidores, a gente já tem alinhamento, porém, a gente tem que fazer primeiro o acordo trabalhista. Primeiro, a gente tem que deixar a casa em ordem, fazendo os acordos para que os investidores tenham tranquilidade de trabalhar dentro da Portuguesa. Enquanto os credores não entenderem que a gente vai ter que deixar a Portuguesa de pé, para ela se restabelecer administrativamente e financeiramente, para que ela possa buscar investidores, a Portuguesa não vai andar, vai ficar asfixiada, né? Ela vai andar do jeito que está andando esses últimos anos. Então, eu estou já tendo compreensão de um grande número de credores que a gente já está procurando. A gente já tinha entrado com o modelo de acordo trabalhista, que vai ser a primeira parte, vai ser o acordo trabalhista, para que depois a gente, passando tudo isso a limpo, a gente pudesse ir para a esfera dos investidores, que são os investidores que estão trabalhando a Arena da Portuguesa. Boa. Presidente, deixa eu pegar mais perguntas aqui, até para dar moral para quem dá moral para a gente. Vamos lá. Não entendi se o senhor estava falando ou não, mas de qualquer maneira, se te cortei, desculpa. Não, tranquilo. O Anderson Silva, Marconi Santos, questiona sobre tem muita gente pedindo para falar sobre a base, presidente. Acho que pode ser um bom caminho para o senhor falar. Tem bastante gente perguntando sobre a base da Portuguesa, que sempre foi uma base de bastante nome, né, professor, presidente? E que mais do que nome, foi uma base que ajudou a Portuguesa em muitos momentos de dificuldade. Sim. E a Portuguesa tem tido mais dificuldade de revelar jogadores, né? Talvez desse time atual, o Kaique, formado na base, gosto bastante, um bom volante. Como é que está o trabalho da base hoje? Qual o investimento? Como é que a Portuguesa se vira para não perder suas promessas para outros clubes? Vamos lá. Bom, financeiramente, a base está dentro do nosso
olhar financeiro, ela está dentro do fluxo de caixa, a gente já trouxe a base para dentro de novo da Portuguesa, ela estava terceirizada, infelizmente, eu não acho essa a melhor forma de se conduzir a base tem que ser nossa. Vídeo que aconteceu na Copa São Paulo, então a Copa São Paulo não foi bem, foi péssimo, e um dos objetivos da vinda dessa nova comissão técnica do profissional, bem como a contratação do meu gerente de futebol integrado, o Flávio, era achar um treinador com essa característica. O meu desejo e a minha plataforma de campanha era fazer a integração da base junto com o futebol profissional. E o Fernandinho caiu como uma luva nisso. O Fernandinho já tem a história dele dentro da Portuguesa, ele veio da base da Portuguesa, se transformou num grande técnico, e além de tudo um ser humano fantástico, que entendeu a minha proposta, criamos uma liga e pela primeira vez um treinador do profissional recebeu o Sub-20 e o Sub-17 na reapresentação. Isso nunca aconteceu na Portuguesa. Então, a base é o nosso foco principal, junto com o projeto da Arena e junto com a reestruturação dos acordos para que a Portuguesa possa passar de ficar asfixiada financeiramente e, com isso, ela ter força para implementar os investimentos na Arena e, principalmente, no futebol de base. Futebol de base é um dos principais focos nosso de fomentar dinheiro, de arrecadar dinheiro. A Portuguesa, historicamente, é um dos times que mais formou jogador para a seleção brasileira. Então, a base é o foco total do nosso futebol hoje. Tá. Presidente, mais perguntas aqui, vamos lá. O Ademir de Souza está aqui, o Marcos Oliveira, Rodrigo Bonafé, Everton Lima, Marcos Paulo, Joari Ferreira do Prado. Alguém aqui perguntou, perdi o nome, mas estava perguntando sobre a possibilidade de ajuda de grandes clubes do futebol paulista para com a Portuguesa, algo que foi veiculado, se eu não me engano, no primeiro momento pelo Estadão, que os presidentes dos grandes teriam procurado o senhor para tratar sobre essa possibilidade. Parece que o menino do Santos chegou, né? E o menino do Palmeiras. Por que não mais? Explica essa história. Não, sim, isso está acontecendo. Aliás, eu quero agradecer em público aqui o presidente Reinaldo da federação, que está encabeçando isso comigo, junto aos presidentes dos 4 clubes grandes. A aproximação maior minha, nesse primeiro momento, foi com o presidente Leco do São Paulo e com o presidente Pérez do Santos. Né? A gente conseguiu trazer o Guilherme Nunes do Santos. Né? Estávamos trazendo alguns jogadores de São Paulo, mas não deu certo. É difícil também tentar convencer o jogador a jogar uma segunda divisão. Eles ainda têm a esperança de disputar campeonatos de primeira divisão, né? Os jogadores desses 4 clubes grandes. Conseguimos trazer o Cauê do Palmeiras. Enfim, o abraço que o presidente Reinaldo e os 4 presidentes dos grandes estão dando para a Portuguesa é maravilhoso. O próprio Andrés e o Duílio cederam o CT para o Lúcio Flávio cuidar, né? Até pela estrutura para acelerar a volta do Lúcio Flávio. E o que me motiva bastante e que me enche de orgulho é de saber o quanto que as pessoas gostam da Portuguesa fora da Portuguesa, o quanto que a Portuguesa é amada por pessoas que estão de fora. Eu estive falando com o presidente Pérez, ele chegou, olhou para mim e falou assim: Castanheira, que saudade de jogar com a Portuguesa. A Portuguesa é o quinto grande. O presidente Leco, idem. O presidente Leco escalou 4 times da Portuguesa da década de 50, de 60, assim na ponta da língua e com carinho. Então a Portuguesa realmente é grande, a Portuguesa ela é um clube amado, e a gente tem que aproveitar isso, e isso daí não é demérito algum, né? São clubes co-irmãos, e vai ser bonito ver a Portuguesa de novo disputando os clássicos com os grandes em São Paulo, porque a Portuguesa vai subir no campo. Eu tenho certeza, se tiver campeonato, vai subir no campo. Ou alguma coisa há de acontecer para a Portuguesa voltar para a Série A1 no centenário dela, que seria o maior prêmio para um dos clubes mais tradicionais do Brasil e um dos clubes mais amados do Brasil. Outra pergunta que tem gerado bastante polêmica por aqui envolve o ano de 2013, o caso Everton e o rebaixamento da Lusa. Para mim, aquela foi a grande virada negativa na história da Portuguesa, né, presidente? Foi um time que dentro de campo conseguiu se manter a duras penas, fazendo vaquinha entre conselheiros nas rodadas finais, e aí por conta da utilização do Everton nos 15 minutos finais do jogo contra o Grêmio, perda de 4 pontos e um rebaixamento no tapetão.
Hoje, muitos anos depois, que opinião o senhor tem sobre aquela história? Houve alguma coisa externa? Foi um erro interno? Não sei até que ponto o senhor estava acompanhando a Portuguesa naquele momento. Por favor, nos emita a sua opinião. Olha, Nicola, eu na época eu pertencia à diretoria de marketing, né? Eu não tinha tanto envolvimento com a área de futebol, mas a gente acompanhava, né, os movimentos da diretoria. Eu quero crer que não houve nada de irregular com os dirigentes da época envolvidos. Eu tenho a certeza absoluta, né, que da parte do futebol os dirigentes da época não fizeram nada de errado, nada. Se houve, foi sim uma falha, né? Ou algo tão bem feito, né? E que foi camuflado, e aí em época de Copa do Mundo, que talvez todo mundo passa desapercebido, mas o fato da Portuguesa não poder ter sido defendida em São Paulo, foi defendida no Rio de Janeiro, né? Alguma coisa pode ter sido articulada fora dos olhos da Portuguesa. Eu não acredito que os dirigentes da Portuguesa à época, né, tenham feito alguma coisa irregular. Sinceramente, eu não acredito. Ou foi realmente uma falha, ou então alguma coisa muito bem feita de bastidor que passou desapercebido. Enfim, esse assunto foi o que sacramentou aí a queda da Portuguesa. Daí para frente foi ladeira abaixo. E eu tenho uma seguinte opinião, Nicola. Eu acho que, passado tantos anos, se a gente ficar remoendo isso e não olhar para frente, não sacudir a poeira e não olhar para frente, isso vai ficar uma marca, sabe? Por isso que a gente tem que lutar bastante neste ano do centenário. A Portuguesa tem que ser abraçada pelos seus dirigentes, seus conselheiros, seus sócios, seus torcedores, e esquecer esse passado, né, esses últimos anos que foram negros, né? E a Portuguesa daqui para frente criar uma nova história, plantar uma nova semente. A gente estava numa ascendência bacana, né? A atmosfera na Portuguesa é outra, no futebol, dentro do clube, enfim, essa parada que teve aí, Deus sabe o que faz, e a gente vai voltar, eu tenho certeza, no ano centenário, a Portuguesa vai voltar para o lugar dela e esquecer esse passado negro aí, porque realmente não dá para saber o que aconteceu. O Ministério engavetou, né? Todos já sabem da história. E ano de Copa do Mundo, pode ter tudo sendo muito camuflado e a gente realmente não tem como colocar uma opinião mesmo. Não dá. Isso daí eu acho que a gente tem que virar essa página. Bom, presidente, agradecer a presença de muita gente, 367 pessoas, bastante gente curiosa sobre vários assuntos, isso que é o mais legal. Pergunta do Afonso Lima, Leões 1972, Robert Van, o canal Um Cara Jogando, Carlos Magno, o Antônio Eliberto. Eu tinha separado aqui uma pergunta do Renê, para falar a verdade são duas. O Renê Cesário, ele quer saber sobre o sócio torcedor da Portuguesa, se vai haver algum investimento, em que pé está o sócio torcedor da Portuguesa. E sobre o técnico, o Fernando, ele pede para que o senhor renove logo o contrato do Fernando Marchiori. E aí, eu vou aproveitar essa pergunta dele para emendar. Eu queria que o senhor contasse como é que se deu a contratação do Fernando Marchiori. Teve algo de feeling nessa história, presidente? Teve sim. Vamos por partes. O sócio torcedor já está sendo resgatado, já foi resgatado. Ele vai. A gente já vai inaugurar a loja física de novo, porque ela foi fechada, e a gente espera contar aí com o apoio maciço da torcida, porque afinal de contas o sócio torcedor mostra o quanto a torcida está abraçando a Portuguesa nesse centenário. Bom, com relação ao Fernando, né, que é a outra pergunta, ele tem o contrato aí até o final do ano. Foi uma coisa curiosa, né, que quando eu tive que tomar aquela decisão no jogo contra a Portuguesa Santista, não sei se todos se recordam, nós fomos parar em penúltimo, né? Já era uma situação que eu herdei, era uma diretoria que era junta, que já vinha da gestão anterior, não estava tendo liga, e eu tive que mudar. Ali eu tinha que fazer a mudança. Tinham 3 opções de técnicos, o Fernando, inclusive, era a terceira opção. Quando chegou o nome, eu já tinha conhecimento da história do Fernando dentro da Portuguesa, na base, quando ele foi para a seleção sub-20 da base da Portuguesa. E aí me deu um tino, né? Me deu uma luz falando assim, poxa, eu quero um treinador que faça a integração da base com o profissional, né? Essa é a vontade
da gente poder resgatar a Portuguesa como clube formador e revelar grandes jogadores. Por que não um treinador que já passou por aqui, teve um sucesso na base sendo jogador da seleção brasileira sub-20, com uma história bacana, e acabou de ser campeão da A2 pelo Santo André. Aí, o meu gerente, o Flávio, na coordenação das entrevistas, a gente tinha que fazer aquilo muito rápido, né? Porque tinha jogo já na quarta contra o São Bernardo, e em São Paulo só chovia, era um momento que só estava chovendo, não se andava em São Paulo. E aí eu falei para o Flávio, Flávio, vamos falar com o Fernando primeiro? Não sei o que está dando na minha cabeça. Eu estava tendo uma pressão muito grande para contratar o Vica, por parte da a maioria da torcida, Vica. Mas eu não sei o que deu em mim, eu pedi ao Flávio para fazer a reunião primeiro com o Fernando. E quando eu bati um papo com o Fernando, a gente bateu o papo pela primeira vez, eu vi a integridade desse ser humano. Eu vi o quanto que ele ama a Portuguesa, que é a origem, que foi a casa dele, foi o início de tudo. E quando as ideias dele bateram junto com o que eu estava pensando do futebol integrado, base, e a humildade com quem ele recebeu a minha ideia, porque, Nicola, você sabe, são poucos treinadores de time profissional que quer conviver com essa integração e essa relação muito próxima com a base. Normalmente existe essa distância, vocês sabem disso. E aí eu falei, vamos falar com o Flávio, com o Fernandinho, vamos marcar a entrevista com ele, marcamos a entrevista, foi empatia à primeira vista, acabou acontecendo que eu, na hora, já fechei, porque eu falei, se eu fecho com ele aqui, eu vou perder ele, e acabei nem fazendo a entrevista com os que a gente tinha marcado, e a gente fechou na hora, né? E eu acho que foi a melhor decisão que eu tomei desde que eu sentei na cadeira da presidência da Portuguesa. Eu acertei em cheio, não só pela qualidade técnica do Fernando, mas pelo ser humano que ele é, pela humildade que ele é. E o que eu estou prezando muito na Portuguesa é que todas as pessoas que estejam na diretoria e no comando, não só do futebol, como todos os departamentos, que a gente teve que reorganizar todos os departamentos, sejam pessoas que prezem pela humildade, pela simplicidade, pessoas de Deus, pessoas que com ética, e que a gente possa, com isso, ter atributos de pessoas, né? Porque tudo funciona com pessoas. E o Fernando realmente, dentro do futebol, criou um ambiente fantástico, uma sinergia fantástica. Tanto é que até agora não coloquei diretor e não vou colocar. É profissional o assunto, é o Flávio e o Fernando direto comigo, porque ficou gostoso o ambiente sem o diretor varziano, né? Sem o diretor amador, né? As pessoas que realmente trabalham o profissional da Portuguesa daqui para frente vão ser profissionais. Na minha gestão vão ser profissionais. Presidente Antônio Carlos Castanheira, presidente da Portuguesa, bastante gente acompanhando, entre elas Denise Boni de Matos, vice-presidente da Portuguesa, uma das poucas mulheres ocupando o cargo de vice-presidência de clube no futebol brasileiro. Daqui a pouco o presidente pode falar sobre ela. Tem mais perguntas aqui. Por exemplo, só para registrar as presenças do Rodrigo Lima, do Sérgio Nuzzi, Jonatas Baldassi, Beto Bona, Paulo César. Tinha alguém contando aqui que chegou a jogar na base da Portuguesa, que legal. Presidente, muito se fala sobre a transformação de clubes em SA, né, em sociedades anônimas, clubes empresas. Em algum momento sugeriu-se, especulou sobre a possibilidade do grupo Red Bull comprar a Portuguesa, não houve a negociação, acabou fechando com o Bragantino. O senhor acha que poderia ser um caminho, um investidor estrangeiro aparecer e comprar a Portuguesa? O senhor já escutou algum boato sobre isso? Tem alguma consulta? E o quanto a dívida da Portuguesa poderia atrapalhar? Qual que é a dívida da Portuguesa hoje, presidente? Explica bastante pergunta, né? Explica todas essas histórias, por favor. Eu anotei aqui. Mas primeiro, um grande abraço à minha guerreira, e a minha dama de ferro, a Denise, a vice-presidente financeira da Portuguesa, que aceitou o desafio, muita gente falando que a gente era louco de assumir, mas está ao meu lado, é a minha dama de ferro, né, Denise, e toda a minha diretoria também. Eu queria mandar um grande abraço a todos, porque realmente eu estou orgulhoso da diretoria que eu montei. Bom, vamos lá. Com relação ao futebol empresa, faz parte do modelo de gestão que eu implementei na Portuguesa, né? Qual foi o modelo? Eu separei o futebol do clube. Tanto é que um dos motivos que me encantou na vinda do Fernandinho
junto com o Flávio, também outra aquisição. Na verdade, o Flávio já viria comigo também, né? Que eu tive que privilegiar a junta que estava montada e eu dei minha palavra, e a minha palavra foi dada e era com eles que eu iria seguir. Bom, como a gente fez toda a mudança, com a vinda do Flávio, o Flávio já entende muito bem, desde 2015 a gente vem falando o que é que eu planejo em termos de futebol profissional na Portuguesa, que é o envolvimento da básico profissional, justamente para que você monte uma estrutura organizacional dentro do futebol, que você crie os departamentos competentes, você tem o administrativo e financeiro só para o futebol, então receita e despesa do futebol é do futebol, receita e despesa do clube é do clube. Né? Você tem o departamento técnico do futebol, que é toda a galera do campo, que é comandada pelo Fernandinho. Né? Você tem o departamento de marketing e comunicação só do futebol, que hoje é comandado pelo Dom, com muita competência, e pelo Bruno. Você tem o departamento médico e pedagógico. Então, todos esses departamentos eu criei. Por que eu estou dizendo isso? Porque você tem que criar o produto. O futebol é um produto. Né? E o produto precisa de estrutura. A estrutura sincronizada e andando, cada um com sua competência dentro dos departamentos, você vai ter êxito e sucesso na gestão. Isso você pode ter certeza. Isso é como o futebol da Portuguesa e o futebol de qualquer clube, ele tem que ser tratado como uma empresa, com metas e objetivos, planejamento financeiro, planejamento de caixa, estruturação de departamento, enfim, para que você possa atingir um nível de organização que você encante qualquer investidor que venha a comprar o seu produto. Ninguém vai pôr dinheiro numa casa desorganizada. Ninguém vai pôr dinheiro aonde sequer tem um raciocínio empresarial em cima. O mundo é capitalista e, por ser capitalista, exige organização. Então, eu defini algumas coisas no futebol da Portuguesa, que graças a Deus estamos colocando em prática, porque eu tenho 2 excelentes profissionais comandando o futebol da Portuguesa, que é o Flávio e o Fernando, e com isso eu devo chegar no segundo semestre com a estruturação jurídica e financeira do modelo de futebol empresa ou uma outra situação que possa acontecer, porque eu já vinha trabalhando isso já há 2 anos, né? Existem alguns modelos que estão sendo tratados pela CBF. A gente precisa tomar cuidado também, porque você tem aspectos fiscais envolvidos nesse assunto todo, mas o modelo, se vai ser uma sociedade de propósito específico, onde a Portuguesa e o investidor sejam sócios dessa empresa, com um novo CNPJ, constituído com a finalidade de sim ter lucro, né? E aí você começa com o planejamento da base até o profissional, fazendo vínculo e parceria com os times do estrangeiro, formando jogador e projetando no cenário nacional, enfim. Esse é o projeto que a gente espera para a Portuguesa. Porém, finalizando a sua pergunta, a dívida total e o passivo da Portuguesa total é o que atrapalha você colocar qualquer planejamento estratégico em pauta. Porque primeiro você tem que acertar esse passivo. Primeiro você tem que acertar os acordos trabalhistas para evitar leilão, penhoras de receita, penhora no seu caixa, para que você possa ter a organização financeira e com essa organização financeira você começar a fazer a organização estrutural e depois o produto ficar pronto para você chamar o investidor para o jogo. Tá? Então, essa é a estratégia. Hoje, o passivo da Portuguesa circula aí por volta de 380 milhões. Temos que fazer algumas atualizações. Né? Infelizmente, os balanços da gestão anterior ainda não foram aprovados. Né? É uma situação que nós estávamos já vendo agora, até antes da reunião que nós teríamos no Conselho Deliberativo, mas, infelizmente, esse assunto do coronavírus atrapalhou. Mas a gente vai colocar a casa em ordem. Eu acho que até o final do ano a gente consegue colocar todo esse planejamento. Futebol empresa, arena, reestruturação da Portuguesa, dos acordos trabalhistas, etc. e tal, colocar tudo isso no plumo e, se Deus quiser, e assim há de querer, ainda o futebol nos ajudar dentro de campo com a competência do Fernando e do Fábio e a Portuguesa subir para a Série A1. Seria maravilhoso acontecer tudo isso simultaneamente no ano do centenário da Portuguesa. Seria maravilhoso, seria um presente fantástico para toda a coletividade e toda a torcida da Portuguesa. Tudo isso que eu falei acontecer dentro deste ano. Bom, presidente, registrar mais participações. Quase 40 minutos de live. Daqui a pouco já vou liberar o presidente, porque eu nem combinei horário com ele, mas
Sexta-feira à noite não dá para ficar alugando o homem. Mas de qualquer maneira, vamos falando aqui, ó. Beto Bona, Paulo César dos Santos, Fátima Fernandes, Tatiane Escobar, o Hércules Palmeirense, Flávio Santos, José Joesse, Anderson Bandeira. E aí eu separei acho que até mais pessoas fizeram perguntas a respeito. Mas para fechar, presidente, Sérgio Nuzzi e Marcos Oliveira, entre outras pessoas que quiseram saber ou querem saber sobre como anda o estádio da Portuguesa, que já foi submetido a pelo menos uma vez ou duas, leilão. Agora, ao que parece, tinha um terceiro leilão marcado. O senhor tem, acho que talvez o grande projeto do senhor na campanha eleitoral era em cima da transformação do estádio. Em que pé está essa história do leilão? A Portuguesa corre o risco de perder o estádio? O senhor vai conseguir encontrar uma empresa que compre o terreno? Conta tudo o que o senhor puder contar para a gente, por favor. Bom, vamos lá. Com relação ao leilão, se der tudo certo, a estratégia do acordo que nós estamos fazendo trabalhistas e alguns acordos que estão impactuando no estádio, né, na penhora do estádio, a gente vai conseguir evitar isso, né? É óbvio que o projeto da Arena ele vem para acertar tudo isso, né? Uma arena nova, repaginada, enfim, esse é o norte da minha campanha. Então, a gente está conseguindo aí, acho que até o meio do primeiro semestre, segundo semestre, no começo do segundo semestre, entrar com esses acordos todos prontos para sacramentar que nunca mais tenha leilão no estádio da Portuguesa. Esse é o primeiro ponto. E depois, na sequência, trabalhar o investimento para poder ter uma arena nova, uma arena multiuso, que a gente já tem o projeto, que já foi lançado, já é de conhecimento de todos, projeto que eu estou trabalhando em mais de 3 anos, e com isso a gente resolveu o passivo da Portuguesa. O passivo da Portuguesa, ele se baseia exatamente na arena nova da Portuguesa. É com dinheiro grande que a gente vai pagar passivo grande. Então, esse é o objetivo. A gente está tentando fazer todo o trabalho para evitar leilão, bloqueios de receitas, etc. e tal, e esse trabalho está todo baseado nos acordos que nós já estamos estruturando. Presidente, seguinte, vou me despedir do senhor e vou continuar a live para responder a perguntas das pessoas, mas antes queria fazer um bate rápido com o senhor. Eu vou perguntar e o senhor vai responder com o mínimo de palavras que o senhor puder. Tá? Vamos para a gente tentar fazer um bate e volta rapidinho. Melhor jogador da Portuguesa hoje? Hein? Fernando Marchiori. Nosso treinador. O seu maior ídolo como torcedor da Lusa? Enéas. Tá. Um sonho para a Portuguesa? O centenário dela recebeu o presente de tudo que eu falei agora. Subir para a Série A1, uma arena nova e equacionada financeiramente. É o sonho. Tá. Uma reeleição, presidente? Não, sinceramente, eu não penso nisso. Até porque, como eu estou querendo uma Portuguesa profissional, se o modelo de sociedade de propósito específico der certo, a Portuguesa não tem mais que ter presidente amador, né? A Portuguesa tem que ter um CEO. Salários atrasados? Na minha gestão, não vai acontecer. Outra coisa que eu queria saber do senhor, reforços. Há possibilidade de reforços? Sim, tem você pode, depois da classificação entre os 8, você pode ainda fazer a permuta, né? Jogadores que não disputam a série, e existe a possibilidade, sim. O grande rival do senhor na época de infância, adolescência, juventude, como torcedor, qual o time que o senhor menos gostava? Como torcedor? Não é que eu não gostava, né? É que na época a rivalidade era muito grande, era contra o Palmeiras, a academia do Palmeiras. A Portuguesa lutou muito contra essa academia aí. Boa. E para fechar, o que representa o Canindé para o senhor? A minha segunda casa. Eu nasci ali, eu sou apaixonado pela Portuguesa, pelo clube, por tudo. Sou apaixonado. Queria muito, presidente, agradecer a atenção. Primeira live que eu faço com o entrevistado. Espero que o senhor tenha gostado. Pelo que eu tenho percebido das respostas, todo mundo curtiu. Fica à vontade para mandar uma última mensagem para o torcedor da Portuguesa. Vamos lá. Que honra, viu, Nicola? Obrigado por ter estreado aí. Aliás, está de parabéns o teu trabalho. Você também é um torcedor apaixonado, é um jovem bacana. Te agradeço, né? Te agradeço você ter me dado essa honra. Bom, é que a torcida da Portuguesa, toda a comunidade, abraça a Portuguesa nesse centenário. Nossa diretoria guerreira, que eu tanto tenho orgulho, a nossa diretoria de futebol,
profissional, competente, que está trabalhando numa atmosfera maravilhosa junto com os jogadores. Vamos abraçar, são pessoas dignas, todos aí são pessoas dignas e merecem que sejam abraçados para que a gente possa realizar o sonho de ver a Portuguesa no centenário dela voltar para a Série A1, no centenário dela conquistar o sonho de ter uma arena nova e de ter a sua vida equacionada, porque historicamente a Portuguesa sempre se deu por ser um time de respeito e honrando a sua palavra. A Portuguesa nunca atrasava salário, a Portuguesa nunca tinha notícias desse tipo como estava tendo os últimos anos. Então, o que eu espero realmente é que a gente possa voltar com uma Portuguesa digna, né? Se não vai ter estrutura de Série A, de Champions League, mas que a estrutura atual ela atenda com dignidade todos os seus funcionários, todos os seus jogadores, e que a gente possa ver uma Portuguesa grande, e eu espero que esse seja o sucesso da Portuguesa, seja o sucesso de todos nós juntos. Então esse é o desejo, na verdade é um pedido, né, que eu faço para toda a torcida da Portuguesa, para toda a comunidade portuguesa. Não vamos virar as costas para a Portuguesa, vamos abraçar a Portuguesa, é o centenário dela e é a nossa maior paixão. Prometo que é a última. Manda. O Fran Papaiordano, o Franzinho, né, que jogou na Portuguesa, acabou conseguindo via justiça uma ordem para penhorar as taças. Ele é filho, inclusive, do Fran Papaiordano, que é conselheiro do Corinthians. Que pé ficou essa história? A Portuguesa conseguiu reaver, não conseguiu? Onde é que estão essas taças tão importantes na história da Portuguesa? O departamento jurídico estava cuidando desse assunto logo que eu cheguei, né? A gente teve que trocar também, né, toda a estrutura do departamento, e a gente vai batalhar e trabalhar para tudo isso daí ser recuperado, né? Tudo isso daí, penhora de taxa, leilão de estádio, tudo se regulariza com o quê? Com o acordo. Quando você fizer o acordo, tudo isso daí vai se regularizar. Todo tipo de penhora, leilão, tudo isso daí vai se regularizar com acordo, que é o fundamento que a gente está trabalhando no início da nossa gestão. Boa. Presidente, muito obrigado pela atenção, sucesso, o seu sucesso obrigado. É a minha alegria e a alegria de milhares de torcedores da Portuguesa. Obrigado pela atenção e tudo de bom, tá bom? Obrigado, Nicola, um grande abraço, parabéns pelo trabalho e torcida Lusa, vamos para cima, é o ano do centenário, a Portuguesa vai voltar. Um grande abraço a todos.